Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é o meu clube do livro, Femins e Dark Side Books. Então eu estou muito feliz que você está aqui com a gente. Pode puxar uma cadeira, fique à vontade. A gente vai começar a nossa sessão. Depois no final eu explico como você pode participar, mas saiba que todo último sábado do mês a gente tá aqui no YouTube e toda semana a gente tem um grupo no WhatsApp em que a gente vai conversando sobre a nossa leitura. Pois bem, a nossa leitura de outubro foi esse livro aqui, As Promessas de Areia e Fogo. E eu acho que esse nome não faz jus assim ao livro. Eu sinto que muitos de vocês que fazem parte do nosso clube do livro dormiram nesse título aqui. Vocês não se atentaram, vocês não colocaram fé e simplesmente foi um dos meus livros favoritos que a gente leu até agora. Top 3 com certeza. Nossa, me trouxe tantas sensações boas assim do porquê eu gosto de ler. Só um pequeno detalhe, a gente acabou de ficar muito nublado por aqui. Antes estava um sol lindo, uma coisa bem temática assim, verão, deserto. E agora a gente vai aderir a um mood mais aconchegante. Eu até liguei uma abajurzinho ali atrás, vocês não conseguem ver, mas tá muito aconchegante. E eu acho que combina muito, né, com leituras. Então fiquem confortáveis, vamos falar um pouquinho dessa leitura, porque eu de fato amei. É uma romantasia, aprendi recentemente essa palavra. É uma fantasia, gente. Isso aqui nada mais é do que uma nova versão de Aladdin, em que quando ele esfrega a lâmpada, sai uma gênia, chamada Zara. É isso que você precisa saber por hora, essa é a premissa. Então você pode pensar, tipo, bobinho, só que eu particularmente sou fascinada pelo universo de Aladdin. Eu amo o mundo que eles criaram. É inspirado no Marrocos, eu estive lá. É, assim, uma das minhas viagens favoritas da vida. Um lugar que me apaixonou de um jeito, eu não sei explicar. Então, ler já me pareceu uma boa ideia esse livro, porque eu sabia que a ambientação ia me agradar muito, sabe? Tipo, essa vibe, a coisa mística. Aladdin, né, gente? Pense em Aladdin. Pois bem, e é tudo isso com um gostinho agora um pouco mais maduro, com questões legais, como eu dizer? É um livro para as girlies. É um livro com garotas fortes e eu amo isso. Eu me senti adolescente lendo as minhas sagas favoritas. Tipo, eu relembrei das sensações que eu tinha quando eu lia Percy Jackson, Harry Potter, Jogos Vorazes, todas essas coisas, porque foi um livro que me prendeu muito, me colocou nesse universo. Tipo assim, eu não sabia em que lugar eu estava, em que cidade eu estava, porque eu estava aqui dentro, nesses povoados das Arábias. Não é Ágraba, que nem o filme, que é outro. Mas principalmente porque eu acho que fazia anos que eu não lia algo com uma ação, com elementos assim de aventura, ação. A gente tem cenas de batalha que são super divertidas e é um livro muito fluido de ler, gente. É fácil, é rápido. Sério, vai que vai, confia. Ele vai indo, no começo você fica... todo começo de livro eu acho que você fica meio confuso se situando, né? Mas eu pelo menos li muito rápido, gente. E nos dias seguintes, faz 2 dias que eu terminei. Nesses últimos 2 dias eu fico com aquela vontade, tipo assim, agora eu vou... não, já terminei o livro. Não. Tipo, eu quero ir pra esse universo, sabe? Eu quero o deserto, o calor, a noite, as estrelas, mas eu já terminei de ler. Então lá no grupo do WhatsApp a gente tem as nossas metas semanais de leitura, em que a gente vai tentando ler pelo menos mais ou menos junto pra não entregar muito spoiler, mas mesmo assim a gente manda no modo visualização única, que tem funcionado muito bem. Então a gente tem semanalmente esses bate-papos, mas a gente chega aqui no fim do mês pra fazer esse vídeo maior, né? Fazendo meio que uma resenha mesmo. Então eu vou estar falando sobre vários aspectos dele, mas não se preocupem que quando tiver spoiler, eu aviso. Bom, a sinopse mais ou menos já contei pra vocês, mas tem um pequeno detalhe. A gente já entra... Eu achei isso muito interessante. A gente entra no livro diretamente nas primeiras páginas no momento que o Aladdin está achando a lâmpada, porque a nossa protagonista é a Zara, é a gênia. E eu achei muito legal como já nos joga na história. De cara, a gente já conhece uma outra personagem chamada Rosana, que muito desse livro a gênia está narrando para ela, comentando com essa velha amiga aí da história dela, que depois você vai entendendo direitinho como essa história aconteceu. Mas esse mundo ao qual a gênia é convocada, depois de 500 anos presa na lâmpada, é um mundo em que os gênios são ilegais. É um mundo em que ela tem que esconder a magia dela e tem todas coisas políticas acontecendo do porquê, batalhas, guerras que rolaram nesses anos e qual que é a participação dela. É isso que a gente tenta entender durante o livro. Então não quero dar muito mais spoiler que isso, mas saibam que é um livro assim. A gente tem então Aladdin, que a gente meio que já conhece, a Zara, e tem muitos personagens femininas fortes, o que eu não esperava, assim, tipo... É uma releitura, né? Então muitas coisas estão diferentes e foi muito legal ir descobrindo essas novas personagens, na forma como foi evoluindo. Eu acho que esse é um livro pra todas as idades, assim.
Todos? Talvez não todas, mas definitivamente um livro que eu adolescente amar e um livro que eu com 27 anos amei. Então, 17 ou 27, acho que é pra todas nós, porque tem um saborzinho, que eu tô tentando explicar? Tem um saborzinho de filme Young Adult, sabe? De um filme Jogos Vorazes, de um filme, sabe? Esse gênero, tem esse gostinho, tem um romancezinho, tem uma coisa interessante, mas também é de bom tom. Eu achei na medida. Então, esse é um livro que vai abordar através da fantasia temas como liberdade, o que é realmente a liberdade, o poder da vontade do desejo. Eu achei isso muito interessante, como toda a magia da Jane é baseada em pegar essa magia do desejo do outro, porque essa é a coisa mais poderosa que existe no mundo, a vontade, o desejo. Então é isso que ela canaliza na hora que ela é uma gênia realizando os pedidos. Também é um livro que toca em poder, responsabilidade, sacrifício, lealdade, porque afinal de contas temos monarcas nessa história, temos políticas, mas tudo num jeito bem leve também, assim, não vou dizer que, é uma fantasia, gente, sabe? Não, eu vou falar algumas coisas aqui que eu interpretei, mas é um livro de fantasia. Eu gostei muito do jeito que eles construíram o personagem nesse livro, tanto a Zara quanto o Aladdin, quanto outros, de serem figuras ambíguas, nem vilã, nem mártir, mas ao mesmo tempo, sabe, pessoas tomando decisões por seus motivos próprios e complexos, mas ao mesmo tempo, de novo, é uma fantasia leve, isso não é, tipo, super complexo também, super profundo, e a gente fica com aquele gostinho no final, tipo, cara, eu não sei. Não é Disney, mas tem um gostinho assim. Eu tava quase terminando a leitura desse livro, gente. Eu achei engraçado que isso foi acontecer só no final. Eu tive que ler tudo isso aqui pra ter esse simples pensamento, que foi o seguinte: não seriam as mulheres os gênios da vida real? Quantas vezes a gente não vive a nossa vida buscando satisfazer a vontade dos outros e passa por cima dos nossos próprios desejos? Isso veio pra mim no finalzinho e eu me senti tão boba de tipo, tá, é por isso que essa escritora escreveu essa versão e essa adaptação. Tudo fez sentido assim, tipo, I see you. Porque bem no finalzinho que a Zara fala em algum momento sobre vontade própria, né? A gente sabe que como gênia ela não pode ter vontade própria. E daí lá no finalzinho teve alguma frase sobre isso que ela colocou vontade própria ali na mesma sentença. E foi ali que eu me toquei disso e foi uma brisa de ar fresco, assim, lembrar que, gente, ficção e fantasia tem seu lugar no mundo, eu amo, sabe? Não é bobeira. Eu acho que as pessoas têm essa sensação de fantasia, é uma coisa inútil. E não é. Seja pra ler um livro inteiro e eu me diverti horrores. E isso por si só, o livro já está cumprindo a sua função. Se fosse só divertimento, era suficiente, mas essa mini insight de pensamento foi tipo, porque me fez olhar pra mim, pra minha própria vida, sabe? Quantas vezes a gente não vive pelos outros, querendo satisfazer vontades? Quantas vezes uma mulher, quantas mulheres já não tiveram que chegar em uma certa idade e olhar pra si e falar, cara, eu não estou realizando meus próprios desejos. Enfim, novamente, esse livro não acho que, tipo, ele diz isso escancaradamente, sabe? Não é, tipo, vou militar. Não, de forma alguma, é literalmente uma fantasia. Mas esse insight aconteceu. Bom, então claramente eu recomendo muito esse livro se você quer uma fantasia pra você, assim, se desligar do mundo, ficar vissurada, se encantar, se apaixonar, ficar torcendo pelos personagens, ou pra outros nem tanto. Muito gostoso, gente, eu li esse livro muito rápido, mas eu não quero contar o quão rápido pra vocês pra não tirar a magia. Porque, afinal de contas, eu tenho que ler meio rápido pra poder produzir os conteúdos aqui pra vocês, mas eu também participo das discussões semanais, então não quero contar pra vocês quanto foi, mas digamos que foi bem menos do que 3 dias. Teve um dia que eu li 250 páginas em um dia, daí você faz as contas. Cara, eu não sei como meu cérebro não saiu das órbitas, mas enfim. Como sempre, a Dark Side faz uma edição mais linda que a outra. Pra mim, esse corte aqui em degradê foi uma surpresa tão bem-vinda. Eu acho que eu não tenho nenhum livro assim, gente. Fantástico. Aqui dentro, sempre estampado, maravilhoso. Ai, gente, não adianta. Essa estética, fantasia oriental, me pega muito. Então a gente tem capítulos rápidos, eu marquei uma série de coisas. Mas é isso, gente. Fica aqui a recomendação se você não leu, porque agora a gente vai entrar pra parte com spoilers. Então, se você ainda quer ler, não quer saber das fofoquinhas, pare aqui. Você pode pular pra esse número que está aqui na tela pra você saber como fazer parte do nosso clube. Mas agora sim,
Se você está aqui, você quer saber os spoilers, provavelmente leu ou não. Eu gosto também de quem gosta de spoiler. E vamos lá. Primeiro plot twist que amei. A Fênix ser a princesa. Amei. Foi nesse momento do livro que eu lembrei que a Jasmine existia no filme. Porém, ela não é a Jasmine, não é a mesma coisa. A gente encontrou alguns toques da Jasmine que foi criada pro live action, né? Mas não é a mesma coisa também. Ela é uma personagem nova. E eu gostei muito, assim, da... surpresa! E depois da forma como isso é abordado, eu amei as sentinelas. Gente, eles sabem servir, né? Tipo, é muito fanservice. Eu achei, assim, muito satisfatório uma princesa ter um grupo secreto de guerreiras. E o jeito como todas se moviam pela noite e lutavam, sabe? Girl power. Me vendo fácil. Me dê um grupo de guerreiras, de mulheres assassinas. E eu gosto do livro, sou uma mulher simples. Então, claro que é meio Disney, né, gente? Tem esse aspecto meio Disney, porque tudo dá certo no final. Então, algumas coisas são meio difíceis de acreditar, mas eu gostei. Tá bom? Às vezes eu só quero ler uma coisa pra ser feliz. Eu quero ler uma coisa, sabe? Porque o mundo é muito complexo, tem muitas guerras reais acontecendo. Eu quero um pouco de paz. Então, dá aquela, pra mim, o efeito Disney de tipo assim, ele dá uma forçada às vezes em falar que, sabe, pra dar certo tudo no final, mas eu não sou muito pique, pra mim isso não é um problema. Já comentei com vocês, mas eu marquei aqui a página, na página 38, eu achei tão fofa essa frase, que é o que molda, né, o poder da gênia. Os desejos nascem da vontade de homens e mulheres, e é a mais pura e verdadeira fonte de poder que todos os humanos possuem. Ah, eu achei muito fofo. Ah, também marquei aqui na página 51, quando Aladdin toma a flecha pra salvar a Zara, apesar de que não ia machucar ela. Ela fala, sei o que é crueldade, mas a bondade me assusta, pois não sei como me defender dela. E eu acho que é muito real isso. Acho que muitas pessoas são assim, de ter vivido, crescido, sem ter contato com a bondade e depois elas ficam reativas a isso e assusta, sabe? Porque a gente costuma ter medo do que é desconhecido pra gente. Ah, eu gostei, gente. Eu gostei dessas páginas aqui no meio que conta a história da Rosana, né? Através das palavras da escriba dela e depois a gente descobre que essa escriba é uma recalcada. Nossa, fazia uns 10 anos que eu não falava essa palavra. A gente descobre que ela tinha beef, que ela tinha treta com a gênia. Cara, eu tinha achado, quando ela começou, já no começo do livro, falando que ela assumiu a forma da Rosana, eu já achei meio estranho. Eu falei, nossa, não precisava, né? Um pouco estranho roubando o corpo dos outros. E daí, quando chega no final e ela vai tomar a verdadeira forma e ela fala isso, tipo, eu sou um monstro porque eu tô usando o corpo da Rosana, eu achei muito, tipo... Obrigada. Obrigada por se tocar disso. Eu adoro quando os personagens, lá no fim do livro, como eu posso dizer, dão voz a um pensamento que eu tive no começo da leitura. Ai, gente, o Aladdin apaixonado. É tudo pra mim. Já é um personagem que eu tinha um apreço, sabe? Então só aumentou, muito legal. Adorei o Aladdin que foi construído aqui. Ah, eu amei que na página 166 foi a primeira vez que ela falou a icônica frase: seus desejos são uma ordem. Porque até então não tinha sido falado e pra gente na nossa cultura é tão associada essa frase a gênios. Inclusive, gente, esse livro também me lembrou Ginny é um Gênio, que era uma série super antiga que passava, não sei se era na Nick de noite ou... Enfim, passava quando eu era criança em algum momento. Eu lembro de meu pai comentar sobre ela e eu gostar muito, assim. E depois de adulta agora também, até buscando de referência pra alguns projetos que eu tenho, um musical que eu quero escrever. Eu acabei revisitando essa série, que é divertida também, seria canceladíssima hoje, mas é divertida em muitos momentos. E me lembrou isso também. Página 189, a Zara e o Aladdin estão tendo uma discussão sobre a busca humana pela felicidade. Assuntos comuns. Então achei muito interessante ela falando que, né, ela já viveu, tipo, 5.000 anos e nunca encontrou essa tal felicidade. Ela viu as pessoas tentando encontrar essa tal felicidade e não faz sentido, já que elas nunca acham. Então ela perguntou, diga-me então, Aladdin, por quê? O que leva a essa insanidade? Essa insanidade de continuar procurando. E ele fala, fé. E dela fala em quê? Em Imhotep, nos semideuses. E ele fala, talvez, no caso de alguns. No de outros, fé em nós mesmos. Fé naqueles que amamos. Fé no amanhã. E eu achei isso muito fofo, eu achei principalmente forte quando falou fé em nós mesmos, sabe? Eu acho que é isso, a busca pela felicidade. É uma certa fé em, tipo, eu consigo, sabe? Eu consigo chegar lá. E eu prefiro muito mais o termo alegria, às vezes. Quando a gente vai falar sobre felicidade, parece uma coisa, as pessoas acham que é um lugar que você vai chegar e ficar pra sempre. E na verdade ela é, como todas as coisas, passageira, né? Vem e vai, como todas as emoções. Mas alegria eu acho que é uma coisa que nos leva nesse lugar. Nos deixa perto da felicidade, é uma coisa mais fácil de buscar, não sei. Enfim, só compartilhei essa filosofia de vida rapidamente. Ah, e daí ele falou pra ela nessa mesma página: você insiste que é um monstro porque tem medo de ser humana. Essa eu tive que grifar, achei muito bom. Exatamente, é isso, né? Nem me identifiquei. E eu também tinha separado a página 277, o plot do anel.
uma das primeiras coisas que a gente descobre é sobre esse anel, né? Que levou o Aladdin até a lâmpada, porque fala com ele e tal. Por que esse anel não falou com os outros donos que já tiveram em posse desse anel? Quem deixou esse anel? Por que esse anel levou até a lâmpada dela? E no final a gente descobriu que foi ela que jogou esse anel na fenda do tempo, digamos assim. E, né, daí eu até grifei aqui muito fortemente o Me Encontre Meu Ladrão. Achei muito legal, gente. Ainda lidar no final com uma... Sempre messy, né? Sempre complexo quando eles falam questões de tempo, mas gostei. Ela simplesmente moldou a malha do tempo. Gostei que no final de contas ela foi numa magia além, que é o próprio tempo. Gostei, gente. Estou satisfeita, como vocês podem ver. Sobre o que mais temos pra falar? Não sei, eu falei só sobre um geralzão das coisas que mais me marcaram, mas eu quero muito saber o que vocês acharam. Deixem nos comentários aqui, pra eu saber também. A gente sempre vai conversando lá no WhatsApp também, semanalmente. Não se esqueçam, se você participa dos grupos do WhatsApp, de marcar quando você leu. Eu faço enquetes todo mês, marcar lá na enquete se você leu, o que você achou, sua opinião. Mas é isso, gente, eu amei. Amei muito. Podemos voltar agora para a parte segura para as pessoas que não leram o livro. E, gente, eu posso... Ai, meu Deus, é verdade, eu tenho que falar qual é a nossa leitura de novembro. Tô muito animada por essa também, ela promete. Mas é isso, se você quer fazer parte do nosso grupo, eu vou deixar o link aqui embaixo, o link pro nosso grupo do WhatsApp. Eu vou contar aqui pra você a próxima leitura, e lá a gente manda as metas semanais de leitura pra você ir acompanhando. E eu também tenho brindezinhos pra você imprimir, fazer um journal de leitura, ou se você quiser um marca-página. A gente também tem aqui na descrição um link para isso, para os nossos brindes de membros do clube. Eu amo esse projeto, gente, porque o intuito dele era eu ler mais e você ler mais e a gente resgatar juntas um aspecto da leitura que costuma ser muito individual, mas a gente aqui tá fazendo coletivo, essa coisa de... A gente, é tão gostoso falar sobre livros, sabe? A empolgação de uma leitura e poder compartilhar isso com os outros deixa muito legal e a gente se motiva muito. Gente, eu não teria lido todos esses livros esse ano se não fosse esse projeto, esse clube. Eu não teria lido, assim, um terço. Olha lá, não teria lido esses títulos fazem tão bem pra mim, sabe? Que são tão gostosos, mas se não fosse esse clube eu não teria tirado tempo pra isso. Então venha fazer parte se você quer experimentar, assim, a magia da leitura, desbravar novos mundos. Isso aqui pra gente que é criativo é muito bom pra nossa imaginação. É referência, é vivenciar, sabe, a arte mesmo, é consumir uma arte que é muito além de um feed, que é realmente olho no papel, que é real. E quando a gente consome arte, é uma coisa que demora tempo, né? Você tem que sentar, ler com calma e você absorve muito mais. E é isso que é tão gostoso. Gente, eu vivi, tá? Eu vivi esse livro. Eu não só li, eu vivi ele. Por isso que eu gosto tanto. Bom, como vocês viram, hoje estamos num lugar diferente. Esse é meu quarto aqui em Maiorca. A gente é um clube do livro, né? Itinerante. Estamos cada vez num lugar diferente. Mas é muito legal que isso nos conecta e não importa em que lugar do mundo a gente esteja, a gente ainda pode ler juntas. Então, venha fazer parte se você não faz parte ainda. Se você tá no grupo, gente, comenta lá sempre com a gente, participem. Porque eu vejo tudo. Quanto mais gente participando, mais legal fica. E eu vou pegar então a nossa próxima leitura. Wait. Falei, esqueci. Aqui estamos, a nossa próxima leitura do mês de novembro é Guerra, Adorável Guerra, da Julie Berry. Ai, gente, como sempre, tão lindo, tão satisfatório, capa dura. Eu nunca lembro de falar sobre isso, mas se você compra no site da Dark Side, sempre vem uns brindezinhos tão lindos. Inclusive, né, gente, antes que eu esqueça, pra você adquirir o nosso livro do mês, você sempre tem um cupom, que vai também estar escrito aqui embaixo, Dark92, que se você comprar aqui no nosso período de tempo, checa ali bem certinho as datas, você pode comprar o nosso livro do mês com desconto lá no site da Dark Side, muito importante. E, gente, eu já tinha cruzado com esse livro e não tinha me chamado tanta atenção. Eu falei, tá, não sei, porque eu não tinha ressoado comigo o jeito que a sinopse estava escrita. Pois bem, eu vi um Reels ou um TikTok, não lembro, de uma menina recomendando esse livro com tanta paixão, falando que é um dos livros favoritos dela, que na hora eu parei tudo e coloquei no nosso clube do livro. E eu tô muito animada por ele. O jeito que ela explicou, eu me apaixonei, porque, gente, mitologia grega. Se você entende, se você tem que saber algo sobre mim e literatura. Eu sou fã das sagas, vocês já sabem, até mencionei hoje Percy Jackson, e eu amo mitologia grega, amo esse universo. E esse livro aqui é, então, narrado por alguns deuses gregos. Eu vou ler aqui rapidamente pra vocês. Em Guerra, Adorável Guerra, a narrativa é guiada por deuses do Olimpo, Afrodite, Ares e Hefesto, que observam e interferem nos destinos humanos, contando histórias de amor que se desenrolam durante a Primeira Guerra Mundial. É um livro sobre amor e guerra, envolve deuses do Olimpo. Gente, eu já amei. Quando ela falou isso, eu falei, pronto, precisamos ler. Eu estou muito animada. Aqui no final diz, porque o amor e a guerra são eternamente atraídos um pelo outro. Então a gente tem uma ficção histórica, porque se passa na Primeira Guerra Mundial, com romance e mitologia grega. Assim, pra mim,
Pra mim, isso aqui soa exatamente como algo que eu queira ler. Eu espero que vocês fiquem empolgadas também. Mais um livro aí pra nossa conta. Gente, já foram muitos, já foram... Esse é o 7º ou 8º? Loucura. Muito animada. É o penúltimo mês do ano, né? Acredito. Guerra Adorável Guerra, nossa próxima leitura. Todas as informações aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Não esqueçam de curtir, principalmente comentar aqui embaixo. Quero saber. E é isso, gente. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas sessões. Está encerrado o nosso encontro do Clube do Livro de hoje. Um beijo. E o sino começou a tocar.